O dia estava finalmente acabando. O sol se escondia atrás dos altos edifícios da cidade, e o céu estava tingido de um tom roxo profundo. O calor abafado do dia dava lugar a uma noite mais fresca, mas eu mal conseguia sentir qualquer alívio. Meu corpo estava exausto, e minha mente parecia em um estado de constante nevoeiro. Mais uma vez, a cidade grande, com sua incessante agitação, me deixava com uma sensação de desamparo. A esta hora, os ônibus e trens estavam quase vazios, exceto por alguns passageiros cansados e silenciosos que, como eu, buscavam um pouco de paz. Eu havia passado mais um dia corrido no escritório e, como sempre, não havia encontrado um momento de tranquilidade. Cada tarefa parecia levar mais tempo do que o previsto, e ao final eu me via forçado a pegar o último trem de volta para casa. Mas, ao chegar à estação, a realidade atingiu-me com um golpe desagradável. O último trem havia partido há poucos minutos. Olhei para o painel de horários, onde apenas um aviso luminoso e intermitente mostrava que o próximo trem só chegaria às primeiras horas da manhã. Uma onda de frustração, misturada com resignação, me dominou. Eu estava preso, e a ideia de esperar até o amanhecer era insuportável. Enquanto me dirigia para o banco da estação, algo chamou minha atenção. Em um canto menos iluminado, uma placa antiga indicava a presença de um trem que parecia quase esquecido. O trilho era pequeno e parecia não ser usado há anos. Decidi me aproximar para investigar. O trem que ali estava parecia saído de uma época passada, com sua estrutura metálica desgastada e pintura desbotada. A princípio hesitei. O trem parecia um relicário do passado, uma peça de museu esquecida. Mas a promessa de uma jornada inesperada era mais atraente do que a perspectiva de uma longa espera. Respirei fundo e entrei no vagão. O interior estava imersivo em uma penumbra azulada, com luzes fracas piscando, como se o próprio trem estivesse lutando para se manter acordado. Os assentos estavam forrados com um estofado desgastado, e o chão tinha um leve rangido sob meus pés. A sensação era de que o tempo havia parado aqui. O trem começava a se mover lentamente e eu me sentei em um assento próximo à janela, observando a cidade desaparecer na escuridão. A princípio, tudo parecia normal, exceto pela sensação estranha que me acompanhava. Os passageiros ao meu redor estavam todos em silêncio, imersos em suas próprias sombras. O trem parecia vazio e, ao mesmo tempo, cheio, uma metáfora para o meu estado emocional. O zumbido constante do trem e a paisagem noturna contribuíam para um ambiente surreal e inquietante. Foi quando percebi algo que me fez arrepiar. Alguns dos passageiros tinham uma semelhança perturbadora comigo. Não eram apenas semelhantes. Eram versões de mim mesmo em diferentes pontos da minha vida. A sensação de estranhamento era palpável e o tempo parecia estar desacelerando. Senti um frio na espinha e uma crescente sensação de que algo estava profundamente errado. Mas por ora, o trem continuava seu percurso e eu estava a bordo, forçado a enfrentar o que quer que estivesse à frente. O trem continuava sua jornada silenciosa e a cidade fora da janela parecia um borrão indistinto de luzes e sombras. Eu estava imerso na estranheza do momento, tentando entender o que estava acontecendo ao meu redor. As semelhanças perturbadoras entre os passageiros não eram apenas
O interior do trem tinha uma qualidade quase fantasmagórica. As luzes fracas piscavam, como se lutassem contra a escuridão, e o ar estava carregado com um cheiro de mofo e nostalgia antiga. O estofamento dos assentos estava gasto e coberto por uma camada fina de poeira, como se ninguém o tivesse tocado em anos. A sensação de que o tempo estava suspenso aqui era quase tangível. Olhei ao redor, observando os passageiros com mais atenção. Alguns estavam imersos em livros antigos, outros pareciam simplesmente vagar em seus próprios pensamentos, mas todos tinham essa aura de melancolia e introspecção. Entre eles, encontrei uma figura particularmente desconcertante. Um homem mais velho que se assemelhava a mim em um futuro distante. Seu olhar era distante e vazio, como se estivesse constantemente perdido em um pensamento que nunca terminava. Decidi me aproximar para ver se havia alguma explicação para tudo isso. O homem, ao perceber minha aproximação, levantou a cabeça lentamente e me lançou um olhar profundo e penetrante. Seus olhos eram profundos, com uma expressão que parecia entender uma verdade que eu ainda não havia alcançado. Senti um frio na espinha, mas tentei me manter calmo. Você também está tentando encontrar uma saída? Ele perguntou com uma voz que parecia ecoar através do tempo. Eu fiquei surpreso com a pergunta e respondi hesitante. Não tenho certeza do que estou procurando. Apenas quero voltar para casa. O homem mais velho sorriu triste e balançou a cabeça. Às vezes, voltar para casa não é o que realmente precisamos. Às vezes, o que procuramos é a verdade sobre nós mesmos. Ouvindo suas palavras, senti uma onda de inquietação misturada com curiosidade. A sensação de que havia algo mais profundo por trás desse trem e seus passageiros era inegável. Voltei para o meu assento e continuei a observar os outros passageiros. Alguns estavam envoltos em discussões silenciosas, enquanto outros apenas observavam a paisagem que passava lentamente pela janela. A cada parada que o trem fazia, eu esperava ver algo familiar do lado de fora, mas o que encontrava eram apenas cenários indefinidos e nebulosos, como se o mundo lá fora não fosse realmente real. Cada estação parecia ser um eco do passado, ou um reflexo distorcido de um futuro desconhecido. O trem não tinha uma rota clara, e o movimento parecia mais um vagaroso desfile pelo tempo do que uma viagem real. A sensação de desorientação crescia à medida que avançávamos, e a estranheza da situação se aprofundava. Eu estava começando a perceber que não estava apenas preso no trem. Estava preso em um labirinto de minha própria psique, refletido através dos passageiros ao meu redor. Enquanto olhava para os rostos vazios e para as paisagens indistintas, a verdade começou a se formar em minha mente. Esse trem não era apenas um meio de transporte. Era um símbolo de minha própria jornada interna. Cada passageiro, cada parada, parecia ser um reflexo de uma parte de mim mesmo, e o caminho à frente parecia ser uma jornada para enfrentar o que estava escondido nas profundezas da minha mente. A sensação de desconforto no trem estava se tornando cada vez mais intensa. As luzes fracas piscavam intermitentemente e o som do trem nos trilhos parecia um lamento constante, quase como se o próprio trem estivesse sofrendo. A cada momento, eu me sentia mais desconectado da realidade, como se o ambiente ao meu redor estivesse gradualmente se tornando um cenário de pesadelo.
Os passageiros ao meu redor continuavam a agir de maneira estranha. Alguns murmuravam palavras incompreensíveis, enquanto outros apenas fixavam o olhar em pontos invisíveis, como se estivessem observando algo que eu não podia ver. O ar estava carregado de uma tensão palpável, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer era quase insuportável. Em uma das paradas, um passageiro particularmente inquietante se sentou ao meu lado. Era uma mulher jovem com um olhar triste e vazio. Seus olhos se fixaram em mim e eu senti como se ela estivesse tentando me comunicar algo, mas suas palavras eram apenas sussurros indistintos. A sensação de que estava sendo observado e julgado aumentou minha ansiedade. "O que está acontecendo aqui?" perguntei, tentando entender. A mulher não respondeu de imediato. Seus lábios se moveram lentamente, formando palavras que não consegui discernir. Finalmente, ela sussurrou: "Todos nós carregamos o peso de nossas escolhas. Às vezes, precisamos confrontar o que deixamos para trás." Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Eu estava começando a compreender que cada passageiro neste trem representava uma parte de minha própria psique, e que a jornada que eu estava fazendo não era apenas física, mas também emocional e psicológica. O trem fez outra parada, e dessa vez eu vi uma cena particularmente perturbadora através da janela. O ambiente externo parecia uma paisagem distorcida e desolada, com árvores que se contorciam de maneira estranha e casas que pareciam estar desmoronando. A visão era tão surreal que me senti como se estivesse em um pesadelo coletivo. À medida que o trem avançava, a sensação de claustrofobia aumentava. O espaço parecia se fechar ao meu redor e o ar se tornava cada vez mais opressivo. A cada parada, a paisagem externa parecia mais distorcida, refletindo meu crescente estado de desorientação e desconforto. Os passageiros ao meu redor estavam cada vez mais inquietos. Alguns estavam murmurando em voz alta, outros pareciam em transe, e a atmosfera dentro do trem estava carregada de uma tensão quase palpável. Eu sentia que algo iminente estava prestes a acontecer, e a cada momento a ansiedade se intensificava. Havia um passageiro que me chamava particularmente a atenção. Ele estava sentado no fundo do vagão, em um canto escuro, com um olhar sombrio e introspectivo. Suas roupas eram de outra época, e ele parecia estar profundamente imerso em seus próprios pensamentos. Era como se ele estivesse esperando por algo, e sua presença adicionava uma camada extra de mistério ao ambiente já inquietante. A cada vez que o trem fazia uma parada, eu sentia uma crescente sensação de pânico. O mundo exterior estava se tornando cada vez mais irreal, e a ideia de que eu estava preso em um pesadelo coletivo se tornava mais concreta. A experiência estava se transformando em uma verdadeira prova psicológica, e eu não conseguia escapar da sensação de que estava sendo arrastado para algo muito mais profundo e perturbador. Eu precisava encontrar uma maneira de entender o que estava acontecendo e descobrir como escapar desse pesadelo. Mas quanto mais eu tentava entender, mais a sensação de desorientação e desconforto se aprofundava. O trem continuava sua jornada e eu estava preso, sem saber o que o futuro me reservava. O trem continuava sua marcha lenta e inquietante, e a sensação de desorientação aumentava com cada metro percorrido. As paradas continuavam a revelar cenários cada vez mais distorcidos,
como se o mundo lá fora estivesse se desintegrando em uma realidade alternada. Dentro do trem, a atmosfera se tornava mais pesada e o comportamento dos passageiros estava cada vez mais bizarro. Em um momento particularmente perturbador, percebi algo que quase me fez saltar do meu assento. Um dos passageiros, sentado em um canto do vagão, era a imagem de uma versão muito mais jovem de mim mesmo. Seus olhos eram cheios de uma mistura de esperança e incerteza, e seu comportamento refletia um eu mais idealista e sonhador. Eu o observava, quase como se estivesse vendo um filme de minha própria vida. A jovem versão de mim mesmo estava lendo um livro antigo, virando as páginas com um entusiasmo que eu havia perdido ao longo dos anos. Suas ações e expressões eram como um espelho daquilo que eu costumava ser. Um sentimento de tristeza e arrependimento me invadiu, e eu me levantei, decidindo me aproximar para entender o significado daquilo. "Por que você está aqui?" Perguntei, tentando manter a voz firme, mas com um tremor que traiu meu nervosismo. A versão jovem de mim mesmo levantou os olhos do livro e sorriu, mas havia uma tristeza sutil em seu olhar. "Estou aqui porque você me trouxe. Cada escolha que você fez me moldou, e agora eu estou aqui para te lembrar do que você deixou para trás." Sua resposta foi um golpe direto no meu coração. Eu comecei a perceber que o trem não era apenas uma jornada física, mas também um reflexo dos caminhos não percorridos e das decisões que eu havia tomado na vida. Cada passageiro parecia representar uma parte de minha própria história, uma parte que eu havia tentado esquecer ou ignorar. Enquanto eu lutava para processar essa revelação, o trem fez outra parada. A cena lá fora era de uma casa familiar, uma casa onde eu havia passado parte de minha infância. O cenário parecia terrivelmente real, e eu pude ver uma versão mais velha de meus pais na porta da frente, olhando para mim com uma mistura de tristeza e compreensão. Senti uma onda de emoções enquanto o trem continuava a se mover. As imagens de minha infância e dos momentos cruciais de minha vida começaram a se sobrepor, como se eu estivesse revivendo aqueles dias em um turbilhão de lembranças. Cada parada do trem parecia trazer uma nova faceta de minha vida passada, e eu me vi confrontando escolhas que eu havia feito e os efeitos delas em minha vida presente. O ambiente ao meu redor estava agora saturado com essas memórias. Vi colegas de trabalho, amigos e até mesmo inimigos do passado, todos se tornando parte dessa jornada interminável. Cada encontro era uma lição dolorosa sobre os caminhos que eu escolhi e as consequências dessas escolhas. Foi quando encontrei uma versão de mim mesmo em um momento de grande tristeza. Ele estava sentado sozinho, olhando para uma foto antiga de um amor perdido. Seus olhos estavam cheios de uma dor profunda, e eu pude sentir o peso dessa tristeza em meu próprio coração. "Por que você está me mostrando isso?" perguntei, a voz embargada pela emoção. A versão triste de mim mesmo respondeu com uma voz carregada de dor: "Para que você possa ver o impacto de suas escolhas. Cada decisão, cada perda contribuiu para quem você se tornou. É hora de enfrentar isso." As palavras dela ressoaram profundamente. Eu estava começando a entender que o trem era uma metáfora para minha própria jornada interna, um reflexo das minhas lutas e das minhas escolhas passadas. Eu precisava enfrentar essas memórias e aceitar o impacto delas para poder seguir em frente. O trem fez outra parada
e a sensação de estar preso em uma prisão emocional se intensificou. As memórias e os encontros continuavam a se sobrepor, criando um turbilhão de emoções que se tornava cada vez mais difícil de suportar. Eu estava começando a compreender que a jornada estava longe de terminar e que enfrentar o passado era apenas o começo de uma jornada muito mais profunda e desafiadora. O trem continuava seu curso irregular e a sensação de claustrofobia e desespero se intensificava com cada metro percorrido. Eu estava mergulhado em um turbilhão de memórias e emoções, e a linha entre realidade e ilusão estava se tornando cada vez mais tênue. Cada parada parecia revelar uma nova camada do meu passado, e a jornada estava me levando a um confronto inevitável com o que eu havia temido o tempo todo. Foi então que o trem fez uma parada mais longa e sombria do que as anteriores. A atmosfera dentro do vagão se tornou opressiva, e a luz fraca que iluminava o interior piscava em um padrão irregular, como se estivesse lutando para se manter acesa. Eu sabia, intuitivamente, que algo crucial estava prestes a acontecer. O fundo do vagão estava agora envolto em uma sombra densa, e eu percebi que havia uma figura sentada ali, profundamente imersa na escuridão. A figura era uma versão distorcida e aterrorizante de mim mesmo. Seus olhos eram vazios e profundos, e seu olhar transmitia uma tristeza e raiva que eu nunca havia experimentado antes. A figura levantou lentamente a cabeça, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Seus olhos eram como poços de escuridão, e sua presença parecia consumir a luz ao nosso redor. Ele me encarou com um olhar que parecia atravessar todas as minhas defesas e me forçar a confrontar a verdade mais profunda sobre mim mesmo. Você finalmente chegou, disse a figura com uma voz baixa e carregada de desespero. Eu sou o que você se tornou quando abandonou seus sonhos, quando decidiu seguir um caminho que nunca lhe trouxe verdadeira felicidade. Senti um nó na garganta e uma onda de angústia. As palavras da figura eram um reflexo cru e brutal das minhas próprias falhas e arrependimentos. Era como se eu estivesse confrontando a versão mais sombria e angustiada de mim mesmo, aquela que eu havia tentado ignorar e enterrar. Eu não posso continuar assim, eu disse, minha voz falhando. Preciso entender como escapar disso. A figura sorriu de forma amarga e triste. Não há escape sem confrontar a verdade. Você precisa aceitar suas falhas, seus medos e tudo o que você tentou esquecer. Somente então você pode encontrar a paz. As palavras da figura ressoaram profundamente dentro de mim. Eu sabia que o trem era uma representação de minha própria jornada interna e que o confronto com essa versão aterrorizante de mim mesmo era inevitável. Eu precisava enfrentar as verdades mais dolorosas e aceitar o que eu havia feito. O ambiente ao meu redor começou a se distorcer ainda mais, como se o trem estivesse se desintegrando em uma névoa de sombras e luzes intermitentes. A figura continuou a olhar para mim, e eu pude sentir o peso de seus olhos, como se estivessem forçando-me a confrontar a verdade que eu havia tentado evitar. A dor e a tristeza eram quase insuportáveis, mas eu sabia que precisava enfrentá-las. Fechei os olhos e concentrei-me em aceitar meus erros e arrependimentos. Quando abri os olhos novamente, a figura estava começando a se dissolver na escuridão, e o ambiente ao meu redor estava começando a se estabilizar. A sensação de estar em um pesadelo interminável estava começando a se dissipar. Eu estava enfrentando as verdades mais sombrias
e começando a encontrar uma forma de aceitar o que havia feito. O trem continuava sua jornada, mas a atmosfera estava mudando, como se estivesse se preparando para uma resolução. Após o confronto angustiante com a versão mais sombria de mim mesmo, uma sensação de calma começou a se estabelecer. O trem, que antes parecia uma prisão de desespero e confusão, agora estava se transformando lentamente em algo mais tranquilo. As luzes piscantes começaram a estabilizar e a escuridão ao redor parecia estar se dissipando. O ambiente no vagão estava mais sereno e a presença opressiva da figura sombria havia desaparecido. Eu me senti como se tivesse atravessado uma tempestade emocional e chegado a um espaço mais calmo. Os passageiros ao meu redor estavam agora mais relaxados e o peso que havia estado sobre os meus ombros parecia ter sido aliviado. O trem fez uma parada mais prolongada do que as anteriores e, ao olhar pela janela, percebi que estávamos chegando a uma estação diferente. O cenário externo estava iluminado por uma luz suave e acolhedora, e a paisagem parecia ser uma representação serena e pacífica do campo, com campos verdes e árvores balançando suavemente ao vento. Eu me levantei e, com uma sensação de determinação renovada, dirigi-me para a porta do trem. O ar fresco que entrava pela janela parecia limpo e revigorante, e a sensação de estar prestes a dar um passo em direção a algo novo era palpável. A saída estava diante de mim, e a perspectiva de finalmente deixar o trem era um alívio profundo. Quando as portas do trem se abriram, fui recebido por uma estação de aparência antiga, mas bem conservada. Era como se eu estivesse em um lugar fora do tempo, um refúgio onde eu poderia refletir e encontrar paz. A estação estava cercada por jardins floridos e caminhos de pedra, e eu respirei profundamente, sentindo o cheiro das flores e do ar fresco. Enquanto caminhava pela estação, olhei para trás e vi o trem antigo ainda parado, mas agora com uma aparência mais pacífica. Ele parecia uma relíquia do passado, um símbolo das minhas próprias jornadas internas e das lições que eu havia aprendido. Uma sensação de gratidão e aceitação me envolveu, e eu sabia que tinha enfrentado e superado algo profundo e significativo. Passei pela estação e segui por um caminho que levava a uma colina suave. À medida que subia, a vista se abria para um horizonte amplo e radiante. O céu estava limpo e azul, e o sol brilhava com uma intensidade reconfortante. A sensação de estar livre do trem e de suas pesadelos era uma nova oportunidade para começar de novo. Quando alcancei o topo da colina, olhei para trás mais uma vez e vi o trem começando a se afastar na distância, desaparecendo gradualmente na névoa da manhã. Havia uma sensação de conclusão e paz, como se tivesse deixado uma parte de mim para trás e estivesse agora pronto para seguir em frente. No entanto, uma última visão me fez parar por um momento. O trem parecia desaparecer na névoa, mas uma sombra fugaz passou pela janela, sugerindo que, para outros, a jornada estava apenas começando. Essa visão deixou uma nota de inquietação, mas também uma sensação de esperança. Eu havia encontrado a paz e estava pronto para recomeçar minha vida com uma nova perspectiva. Com o trem desaparecendo na névoa, eu fiquei parado no topo da colina, absorvendo a vista diante de mim. O campo ao meu redor era vasto e vibrante, uma paisagem que parecia representar uma nova oportunidade. O ar fresco e limpo era um contraste bem-vindo com a atmosfera opressiva do trem.
Eu estava pronto para abraçar essa nova fase da minha vida e a sensação de renovação era palpável. Desci a colina e segui por um caminho pavimentado que serpenteava por entre os campos floridos. Cada passo parecia leve, como se o peso das minhas ansiedades e arrependimentos tivesse sido removido. A sensação de estar livre do trem e do pesadelo que ele representava era revigorante, e eu estava determinado a aproveitar essa nova chance que a vida me oferecia. Ao final do caminho, cheguei a uma pequena vila encantadora. As casas eram simples e acolhedoras, e a vida parecia seguir seu curso em um ritmo tranquilo. O ambiente era acolhedor e eu me senti imediatamente à vontade, como se tivesse encontrado um lugar onde poderia realmente começar de novo. Decidi parar em uma cafeteria local. O aroma do café fresco e dos pães assados era reconfortante, e eu me sentei em uma mesa perto da janela, observando a vida da vila passar lentamente. A sensação de normalidade e simplicidade era exatamente o que eu precisava após a intensa jornada que havia vivido. Enquanto esperava o meu pedido, comecei a refletir sobre as lições que aprendi durante a viagem. Eu havia enfrentado os aspectos mais sombrios e dolorosos de mim mesmo, e ao fazer isso, descobri uma nova compreensão e aceitação. O trem havia sido uma metáfora para minha própria jornada emocional, e agora, com o peso das minhas escolhas e arrependimentos aliviado, eu estava pronto para seguir em frente com uma nova perspectiva. O garçom trouxe o meu café e um croissant, e eu tomei um momento para saborear a simplicidade da refeição. A sensação de paz e satisfação era palpável, e eu sabia que havia encontrado uma nova forma de viver. As lições do trem não seriam esquecidas, mas agora faziam parte do meu passado, e eu estava preparado para construir um futuro mais autêntico e satisfatório. Enquanto observava as pessoas da vila e desfrutava minha refeição, uma sensação de esperança e possibilidade encheu meu coração. Eu estava começando uma nova jornada, não mais preso às sombras do passado, mas aberto para as oportunidades e desafios que o futuro traria. O trem e suas sombras agora eram uma lembrança distante, uma parte importante da minha história, mas não mais um obstáculo em meu caminho. Com uma sensação de gratidão e determinação, levantei-me da mesa e saí para explorar a vila, pronto para abraçar o novo começo que a vida havia me oferecido.